De um passado distante, declarações de amor, fim de relacionamento, volta, casamento e divórcio. Um romance vivido nos anos 40, registrado em cartas encontradas em Sorocaba, tem levado os leitores a viajar no tempo e a tentarem desvendar um mistério. Por que essa linda história de amor acabou? Aparentemente, as cartas foram escritas a pena ou com caneta tinteiro. O conteúdo traz a noção de como a sociedade da época se comportava e como tudo mudou. As dezenas de cartas estavam num cômodo, no fundo desta casa onde nós estamos, na região central de Sorocaba. Depois de muito tempo, elas foram trazidas para este quarto e se juntaram a muitas coisas que certamente irão para o lixo. Como a casa será demolida, um dos antigos moradores esteve aqui para fazer o processo de retirada dos pertences e se deparou com elas, em meio a muitas fotos antigas de pessoas que ele nunca viu na vida. Essa casa vai ser demolida. Nós fizemos uma negociação, ela vai ser demolida. E os irmãos pediram para que todos viessem até a casa ver o que tinha, se tinha alguma coisa que interessava. Porque conforme nós fomos casando, fomos deixando coisas aqui. Então, olha, vai ver se tem alguma coisa interessante para você, que você quer. E eu vim aqui, estava arrumando aqui, nós estávamos tirando uma estante, que é de madeira de lei, e eu olhei nesse monte de lixo aqui e vi umas fotos misturadas com umas cartas. E peguei, perguntei para um se era de um, perguntei para outro, nenhum deles reconheceu. E eu ia jogar no lixo de novo, falei, não, eu vou levar para minha filha mais velha, que ela gosta muito dessas coisas investigativas. Quando a Nathalie, filha do Sérgio, começou a ler, se deu conta que se tratava de uma história de amor, sem nada parecido do que estamos acostumados hoje, como internet e aplicativos. Foi um jeito que um casal apaixonado encontrou para se relacionar a uma distância de 270 quilômetros. Adroaldo Itagiba, morador da cidade de São Paulo, que trabalhava como contador, e Dirce de Paula, que trabalhava como costureira em Avaré, no interior do estado. A forma deles escreverem é muito diferente, né? Eles escrevem seguinte domingo, sábado próximo, em vez de próximo sábado. Domingo seguinte, ele é muito carinhoso com ela o tempo inteiro, mas ele ressalta o tempo inteiro que não é para ela sair, que é para ela ficar em casa. E é muito diferente de hoje, né? Aí você vê como mudou, até a forma de relacionar, era o ideal daquela época, era isso, né? Foi nessa busca por informações que o Luiz Cláudio foi encontrado. Aos 61 anos, ele mora em Sorocaba. A mulher por quem Adroaldo foi apaixonado e demonstrava todo o seu amor nas cartas, a Dirce, era tia dele. Eu não sabia da existência desses papéis, tá? Eu fiquei sabendo numa noite de quarta ou quinta-feira, se não me lembro, que o Sérgio, tá? Que foi quem achou esses papéis, me mandou mensagem pelo Messenger, tá? Do Facebook, perguntando se eu conhecia e passou o nome dos meus filhos, né? Adroaldo ou Dirce. Eu fiquei meio assim, até assustado, a partir do momento que ele começou a me encaminhar fotos dos meus filhos. Daí eu falei, olha, é minha tia, eu sou sobrinho. Daí a gente fez o contato. O Luiz Cláudio nunca morou na casa onde as cartas de quase 80 anos atrás foram encontradas, mas por algum motivo elas voltaram para a família da Dirce. O irmão do Sérgio, que mais novo, comprou um imóvel que era meu, tá? E não ia usar o imóvel no momento, ia casar dali 2 anos, a previsão dele. Então ele deixou nós lá no imóvel, tá? Nesse período que deu em 2 anos. Aí, assim que foi entregue o imóvel para ele, foi deixado na casa alguns móveis que não serviam para colocar em outro lugar, e foi deixado para ele, que eu fiquei sabendo agora, tá? Que depois ele, antes de residir lá, ele tirou esses móveis de lá e trouxe para cá. As cartas e documentos encontrados revelam que depois de alguns anos de namoro houve um casamento, em 1948. Nas buscas por informações do passado, também foi descoberto que da união vieram 2 filhas, Rosete e Arlete, que hoje estão com mais de 60 anos. Mas não há detalhes de como Dirce e Adroaldo se conheceram. O que o sobrinho sabe é que os dois eram de Avaré e que Adroaldo foi morar em São Paulo por causa do trabalho. Luiz Cláudio também não sabe, porque o casamento dos tios, depois de quase 25 anos, terminou. O motivo da separação eu não tenho uma definição correta em relação a isso, nem as próprias filhas têm,
tá? Não sabem qual é o motivo. Mas conversando até em termos de brincadeira com meu pai, que é irmão dela, tá? Meu pai relatou, eu sei o porquê que eles separaram, porque a Dirce era muito chata, entendeu? Então ficou uma coisa assim meio na brincadeira, mas na verdade nós não sabemos o motivo. Com o fim do relacionamento, Dirce passou a ficar menos em Avaré e continuou frequentando a casa dos parentes em Sorocaba, como costumava fazer na época que ainda era casada. Depois de ficar com a saúde muito debilitada por causa do Alzheimer, foi morar com uma das filhas em Santos, onde faleceu em 2019 aos 92 anos. Ninguém sabe dizer que fim levou Adroaldo, uma história ainda cheia de mistérios. Por que Dirce ainda circulava com as cartas de amor, mesmo após a separação? Por que nunca se casou novamente? Um romance que mexe com quem está em busca de respostas. É uma coisa assim diferente, eu nunca tinha visto isso, tá? Documentos assim guardados, antigos, normalmente são relatados entre famílias, todo mundo senta, se junta e começa a olhar como fosse documentação antiga, escrituras, álbum de fotos. Isso aqui nunca aconteceu com isso, então está acontecendo agora. Que essa semana que passou eu tive a reunião com meus pais e tive a oportunidade de mostrar isso aí para eles. Muitas coisas deles aqui eles não sabiam, não tinham noção. E agora vai ser com as filhas lá em São Paulo e Santos.